desta noite é: homens causadores de tumulto. E eu quero a opinião de vocês. Somos homens causadores de tumulto? Nós somos causadores de alvoroço? Nós somos causadores de desordem? Nós somos causadores de transtorno? Nós somos causadores de agitação? Nós somos causadores de revolução? Nós somos causadores de destruição? Sim ou não? Qual a opinião de vocês? Não, na minha opinião não. Não. Quem mais? Os homens, mulheres, eu também acho. Ela está dizendo que não. Que elas defenderam a parte das mulheres. Os homens sim, as mulheres não. Então elas estão dizendo não. Quando diz homem, está generalizando. E olha só como o Evangelho é interessante, para a gente prestar bem atenção nisso. Quando nós olhamos esses termos, a resposta lógica é não. Agora eu quero que vocês me ajudem. Vamos abrir no texto de Atos 17. Eu vou tomar um pouco de água enquanto vocês abrem as suas Bíblias ou teclam no celular. Atos 17. Vamos ler esse texto onde relata uma das facetas da vida cristã e missionária de Paulo e Silas. Então esse trecho do capítulo 17 de Atos, ele vai falar da vida cristã e a vida missionária, tanto de Paulo como de Silas. Então vamos lá. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isto, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Se eu trocar alguns nomes aqui, vocês vão pensar
que eu estou relatando alguns fatos que aconteceram alguns dias atrás na nossa capital. É só trocar os nomes. Até a fiança paga está relatada aqui. Então, veja só, Deus tem uma preocupação com você. Ele tem uma preocupação com nós. Ele está dizendo, esses fatos que vocês estão vendo agora já são antigos. Eu já relatei esses fatos. Esses fatos têm mais de 2000 anos. Então, Deus está dizendo, não se espante. Não entre em pânico. E eu tomei cuidado de puxar algumas versões para vocês verem se nós somos provocadores de desordens. Eu puxei algumas versões de outras Bíblias. Está em Atos 17:6. O Atos 17:6 diz assim, numa das versões. Quer ver? Olha só. Esses que promovem tumulto em todo o mundo. Esses homens que sublevaram o mundo inteiro. Aqueles que têm causado transtorno no mundo todo. Aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Esses homens que têm agitado o mundo. Esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo. Esses que revolucionaram o mundo inteiro. Olha só, esta gente quase destruiu o mundo. Esses são os que têm provocado distúrbios em toda a terra. Esses são os que andaram revolucionando o mundo inteiro. Esses homens que têm subvertido a terra habitada. São expressões da Bíblia, em outras versões. Então, eu quero mostrar para vocês que a pregação do Evangelho, ela causa desordem, transtorno, alvoroço, tumulto, agitação, subversão, revolução, destruição, sublevação. Homens com uma nítida impressão que estão virando o mundo de cabeça para baixo. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos, ei, o que é que está acontecendo? Deus está dizendo para mim e para você, olha, vocês são embaixadores de Cristo, e o meu Evangelho, ele chega aonde chegar, ele tem que causar agitação. Amém. A pregação do Evangelho incomoda. E nós vamos viver muito mais do que isso. Nós vamos viver isso nos nossos dias. Onde nós estamos vendo que, quando nós pregamos a Cristo, o ressurreto, e que Ele vai voltar, esta mensagem toca as pessoas, porque não poucas pessoas aceitaram, mas alguns ficaram com inveja e levaram a juntar uma turma de pessoas para acabar com a pregação do Evangelho, mas nunca vão conseguir. Amém. O Evangelho há de ser pregado em todas as nações. É isso que está acontecendo. E é interessante, Paulo, como de hábito, como de costume, ele ia para a sinagoga todos os sábados.
foram necessários somente 3 sábados para que Paulo colocasse aquela cidade de cabeça para baixo. Olha o poder da palavra de Deus. Olha a força do Evangelho. Olha a pregação que nós estamos pregando. Ela tem o poder de transformar uma cidade inteira. Ela tem o poder de transformar a tua casa, a tua família inteira. Creia nisso. Creia nisso. E olha só, e alguns dos judeus foram persuadidos e começaram a seguir Paulo, se uniram a Paulo. E muitos gregos também se uniram a Paulo. E muitas mulheres influentes e de alta posição se uniram a Paulo, foram convertidas. Eram prosélitos é novo convertido, era um novo convertido, e isto causou inveja naqueles homens malvados, desumanos, traiçoeiros, covardes, que não podiam conter a palavra do Senhor, quiseram exterminar Paulo e Silas. E é interessante que eles entram, e a palavra do Senhor diz que também eram desocupados, e eles entram dentro da casa de Jasson para pegar Paulo e Silas, mas Paulo e Silas não estavam. Então o que eles decretam? Você vai pagar fiança. Tem uma pessoa no nosso judiciário que gosta de determinar fiança para as pessoas. Qualquer coisa, fiança. Paga fiança. Paga fiança. E quando Jasson pagou, ele foi liberado. Percebe? Então, você fica olhando e fala, peraí, mas o problema não era o evangelho, era, pagou a fiança da... Era o evangelho mesmo ou era a fiança? Era a pregação ou era o dinheiro? Era a arrecadação ou era Paulo e Silas? Percebe como as coisas são interessantes? Então, estamos aí vendo, e eles começaram a gritar. Aquela multidão começou a gritar, querendo tirar esses homens, dizendo, esses homens têm causado tumulto, alvoroço, transtorno, desordem, agitação, distúrbio, revolução, destruição. Sabe por que o Evangelho faz isso? Porque ele tira você da posição de presa de Satanás. Você não tem vontade própria e ele te liberta, ele te coloca numa posição de decidir, eu posso fazer isso, mas eu não quero, eu vou fazer aquilo, servir a Deus. Então, o Evangelho é o único que te dá condições de você decidir o que você quer. Quando você está preso por Satanás, você não decide. Apesar de você falar, não, sou eu que decido. Não. Você fala, mas nunca faz. Nunca decide. Então significa, você é presa de Satanás. Então o Senhor veio para libertar, para nos dar liberdade. E esta liberdade causa alvoroço nas pessoas, agitação, inveja. E é interessante que eles usaram a mesma frase que usaram para Jesus. Esses homens estão dizendo que existe um outro rei. E quando eles estão dizendo outro rei, essa expressão está dizendo, eles estão dizendo que tem
que é opressão. A mesma coisa fizeram com Jesus. E se fizeram com Jesus, farão comigo e com você. Mas o Senhor está dizendo para você: olha, lá atrás eu cuidei deles, eu vou cuidar de vocês também. Amém. O Senhor tem aprimorado um povo especial e um povo que realiza boas obras, que somos nós. Amém. E nós precisamos entender alguns pontos interessantes, porque dentro desta sistemática, nós temos 4 palavras-chave que foram usadas de 1 a 9. E essas palavras, elas vão determinar a abordagem que Paulo e Silas utilizou de uma forma toda eficaz. Versículo 2 diz assim: arrasou com eles. Em outra versão, discutiu com eles. Significa, ele dialogou com eles por meio de perguntas e respostas. A didática de Paulo era: ele pergunta e respondia. Perguntavam para ele e ele respondia. Ele perguntava e queria a resposta dos que estavam na sinagoga. Então, essa era a dinâmica de Paulo naquele momento. Ele estava falando, perguntando e respondendo. Então, arrasou com ele, dialogou, conversou, questionou, foi questionado. Segundo, verso 3, expondo. Expondo significa explicando detalhadamente as Escrituras. Além de Paulo perguntar e responder e perguntar, ele também explicava detalhadamente as Escrituras, a Bíblia. Então, nós podemos seguir esse modelo, explicando no detalhe a palavra. Terceiro ponto, ainda no verso 3, demonstrando, significa, ele provou que Jesus é de fato o Messias. Paulo, quando foi interrogado, ele mostrou: olha, Jesus realmente é o Messias que vocês estão esperando, mas ele já veio, já esteve aqui na terra, morreu e ressuscitou. Amém. E vai voltar. Amém. Então Paulo estava mostrando essas coisas. Quarto, também no versículo 3, ter sido necessário, ele falando, é necessário que ele sofresse, morresse e subisse ao céu. Então ele estava dizendo, ter sido necessário, significa colocar lado a lado ao apresentar as evidências. Ele mostrava as evidências e dizia, é necessário. Mostrava outra evidência e dizia, é necessário. Então ele estava mostrando a palavra, falando a palavra, explicando detalhadamente e dizendo, é necessário que isso aconteça. Para que eu e você tivéssemos liberdade, salvação, era necessário que Cristo padecesse numa cruz. Porque esse padecimento, este sangue vertido, serviu para nos libertar das garras do diabo. Hoje nós somos livres por causa disso. Então Paulo anunciou a morte e a ressurreição de Cristo. E ele diz, esta é a mensagem do Evangelho. Como que você resume a mensagem do Evangelho? Morte e ressurreição de Cristo. Resume
o Evangelho. Isso está lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. E todos os sermões de Atos, a ênfase é morte e ressurreição de Cristo. E nós somos chamados como testemunhas da ressurreição. Paulo dizia isso quanto a ele foi testemunha. Mas isso também chega a nós. Nós somos testemunhas de que Cristo ressuscitou. Por quê? Porque Ele mudou a minha vida, mudou a tua vida. Amém. Então nós somos testemunhas de que temos uma vida transformada. Isso está lá em Atos 1, de 21 a 22. 3 semanas de ministério resultaram em grandes conversões. Resultaram num tumulto causado numa das maiores cidades da época, Tessalônica. Significa, se nós estivermos fincados em Cristo, nós mudamos o nosso bairro. Amém. Nós mudamos a nossa cidade. Nós mudamos o nosso país. Precisamos Amém. estar fincados em Cristo. E olha que interessante, Lucas, que é o autor de Atos, ele escreveu assim, quer ver? Dizendo que grande número de pessoas foram salvas. Ele diz assim, não poucas, a expressão que ele usa. Outro, numerosa multidão, para vocês entenderem como era grande, quantas pessoas foram alcançadas. Muitos. Essas expressões estão em Atos 17, de 4 e 12. Nos versículos 4 e nos versículos 12. Então você vê essas expressões usadas por Lucas, dizendo uma grande multidão foi alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos também fazer a mesma coisa. E o destaque da mensagem de Paulo e Silas era a realeza de Jesus Cristo. Cristo tem mostrado a sua realeza. E é interessante que ele mostra um outro governo. E o governo dele não conquista pessoas pelo exército. Aí você olha e fala, como é que você vai conquistar as coisas? Ele conquista pelos embaixadores, que somos eu e você. Nós somos embaixadores de Cristo e nós conquistamos muitas pessoas. Formamos um exército sem arma, mas demonstrando duas coisas. Esses embaixadores demonstram verdade e amor. Verdade e amor. O Senhor conquista nações com verdade e amor, através dos seus embaixadores. Eu e você, trazendo paz aos homens. Nós conquistamos cidades com verdade e amor, levando paz, mas ao levar a paz, nós provocamos tumulto, destruição, agitação, colocamos as coisas de cabeça para baixo, mas mostramos que a cruz de Cristo ela tem um significado muito grande na vida de cada pessoa. E Cristo morreu por todos os pecadores. Por todos. Cristo morreu pelo mundo inteiro. O mundo aqui são homens. Até pelos inimigos. Até pelos inimigos.
E é interessante que você vai ver Paulo escrevendo isso ao Romanos 5, de 6 a 10. Querido, eu ministrei até agora, te mostrando que eu fiz um plano de fundo, eu fiz um alicerce, porque eu quero te falar uma coisa só. Eu fiz todo esse preâmbulo para anunciar só uma coisa, só para te lembrar. Não importa o que está ocorrendo no governo, não importa o que está ocorrendo na política, não importa o que está ocorrendo na nossa nação, não importa o que está ocorrendo no mundo, pois tudo isso já foi previsto por Deus, já foi predito por Deus. Nós já sabemos, nós temos essa informação antecipada, mas o que realmente importa, é por isso que eu estou aqui hoje, só para te dizer isso. O que realmente importa de tudo que eu falei, de tudo que eu apresentei, Deus tem muito cuidado de você. Amém. Ele continua cuidando de nós. Isso está em 1 Pedro 5,7. Isso está em Salmo 40,17. Observe a expressão do salmista Davi, no Salmo 17:8. Olha que expressão linda de Davi. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O salmista está apresentando um Deus que tem um cuidado todo especial com você. Mesmo que você esteja fora dos caminhos dele, ele está dizendo para você hoje: eu cuido de você. Amém. Eu te livro de perigo. E alguns deles você nem sabe. Você vai saber muito bem. E tem alguns que você sabe. Mas Deus cuidando. Porque tem alguém orando e intercedendo por você. Amém. É isso que eu queria que você entendesse hoje. É isso que eu vim aqui te falar. Eu fiz todo esse preâmbulo para te dizer isso. O profeta Zacarias expressou o cuidado de Deus conosco desta forma. Eu quero que você me acompanhe para que você entenda o que o profeta Zacarias falou. Zacarias 2:8. Olha o que ele diz: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, olho de Deus. Zacarias 2:8. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do olho de Deus. Você percebe o cuidado de Deus para com você? Senhor, mas eu estou cuidando. Senhor, mas eu estou cuidando. Senhor, mas eu estou cuidando. Deus cuida de você de uma forma toda especial. Por isso que Ele me trouxe hoje aqui. Amém. Para dizer isso para você. E olha só, pega, interessante, pega o texto de Moisés. Moisés escreveu também sobre isso. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Versículo 10. Guardou como a menina do seu
Deus está dizendo para você nessa noite: deita e durma, porque eu cuido de você. Não olhe para as circunstâncias. Tem um hino que diz: não olhe para as circunstâncias, não olhe para as circunstâncias. Quando você olha para a circunstância, a nossa tendência é perder o nosso contato com Deus. E eu fico lamentando as coisas que estão aqui. Deus, mas não é possível. Não olhe para a circunstância. Olhe para o livramento de Cristo na sua vida. Amém. Olhe para o livramento de Cristo na sua família. Amém. Se a tua família ainda está de pé, é porque Deus cuida de você. Amém. Meu querido que está nos ouvindo, Deus cuida de você. Amém. Vamos